Olá pessoal aqui do meu canal do YouTube, o Examine a Bíblia. Vamos aqui hoje mais uma vez gravar o capítulo 6 do versículo do Evangelho de Lucas, a qual nós vamos dar sequência numa série de vídeos que nós estamos fazendo acerca do Novo Testamento. Já vos peço que vos inscreva em nosso canal, ative as notificações, dê um joinha para que esse vídeo possa ser propagado pela plataforma do YouTube. Vamos iniciar essa leitura. Capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Jesus, o Senhor do sábado. E aconteceu que, no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, e seus discípulos iam rabiscando espigas e esfregando-a com as mãos e as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis isso? Não é lícito fazer nos sábados. Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhe: o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Então aqui, querido ouvinte, querido espectador do canal, aqui eles questionaram o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus passou nas searas no dia de sábado, e ele e os seus discípulos começaram a colher espigas, e essas espigas eles debulhavam com a mão e começaram a comer. E ali eles foram questionados porque não era lícito, dentro lá da lei de Moisés, da lei mosaica, de fazer colheitas no sábado, porque o sábado teria que ser guardado. E ali o Senhor Jesus disse para ele: olha, eu sou o Senhor até mesmo do sábado. Vós não tem visto o exemplo de quando Davi, voltando da guerra, precisou de entrar no templo e comer os pães da proposição? Querido ouvinte, naquele tempo, o templo era considerado tão sagrado que aqueles pães da proposição era só o sacerdote, o sumo sacerdote, que tinha poder de tocar naquele pão e de alimentar, de comer daquele pão também. Mas pela grande necessidade da fome dos seus soldados, Davi voltando de uma guerra, ele entrou no templo e comeu daqueles pães e deu aos seus homens também. E o Senhor Jesus disse: eu sou o Senhor até mesmo do sábado. O sábado é muito menor do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que aqui, aqueles que guardam a doutrina do sábado, não que tenha problema em guardar, mas que não faça acepção daqueles que não guardam, porque o Senhor Jesus nos deixou claro que o sábado ele é menor do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos ler a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada, no versículo 6 em diante. E aconteceu que também um outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha uma mão direita mirrada. E os escribas e os fariseus atentavam nele que curaria no sábado, para o chamarem, para o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse-lhe ao homem que tinha uma mão mirrada: levanta-te, fica no meio, vem para o meio, e levanta-te, e ele ficou em pé. Então Jesus disse-lhe: uma coisa vos há de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele o assim fez. E a mão lhe foi restituída e ficou sã como a outra. Ficaram cheios de furor, uns para com os outros, e conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Assim, querido ouvinte, o Senhor Jesus fez mais essa grande obra, mais esse livramento com esse homem que tinha uma das suas mãos mirrada. Ele tinha uma mão paralisada. E ali o Senhor Jesus estava ali no sábado, ali dentro da sinagoga dos próprios judeus. Ali o Senhor Jesus chamou aquele homem e disse para ele: vem para o meio. E quando aquele homem chegou, que esse ficou de pé diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus perguntou para toda a multidão: olha, no sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? O que pode ser feito no sábado? Ali o Senhor Jesus pediu a ele que estendesse a sua mão e o libertou na presença de Deus. E assim, muitas das vezes nós ficamos agarrados em pequenas coisas, a qual não fará nenhuma diferença, e aquilo que causará um grande impacto benevolente na nossa vida, nós muitas das vezes deixamos de fazer. Por isso nós temos que ter cuidado naquilo que nós vamos fazendo, naquilo que nós vamos agindo, naquilo que achamos que é certo e que é errado. Que muitas coisas para nós, às vezes pensamos que está certo, e na visão e no fundamento da palavra possa ser que esteja errado. Assim como na vida dos fariseus, daquele povo que guardava o sábado, aquilo já tinha passado a ter sido errado naquela época, porque através da implantação da graça que muitas coisas mudariam, e mudou tanto que mudou até nos nossos dias atuais.
E assim, olhando todos em redor, procurando alguma maneira de condenar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ali, aqueles fariseus daquele tempo, aqueles doutores da lei, procuravam de todas as maneiras querer incriminar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eleição dos 12, versículo 12 agora. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, passou a noite em oração com Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador. E Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então está aqui, querido espectador, acerca desta palavra que o Senhor elegeu 12 homens para fazer parte do teu apostolado. E aqui está o nome de todos esses 12 homens, a qual constituiu e andou como testemunha ocular das obras a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo iniciou o seu processo na terra. Esses homens foram cada um chamado para uma função. Muitos escreveram o Evangelho, muitos simplesmente acompanhou, muitos sofreram as dores e alguns chegou ao ponto até mesmo de trair e outros também chegou ao ponto até mesmo de negar. Mas uma coisa é certa, que o Senhor Jesus chamou um time de 12 homens para que essa graça pudesse ter sido implantada e levada à frente na face desta terra. Assim, depois de 2000 anos, essa palavra está sendo apregoada, está sendo pregada e fará morada na tábua de carne de vossos corações. E aquele que guardar e valorizar o conteúdo desta palavra, esta mesma palavra possa vos levar para o reino da glória de Deus. Sem contar que te preparará um caminho aqui nesta terra que te livrará de muita coisa, a qual o Senhor nosso Deus colocará a tua mão e nos livrará de muitas situações desastrosas na presença do nosso Deus. Agora vamos falar aqui do Sermão da Montanha, do versículo 17 em diante. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, a grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos que eram curados. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando-se os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado que de agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorareis, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, porque vos separarem e vos inquietarem, que rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai-vos nesses dias e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam com seus pais e aos vossos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quanto aos homens de vós disserem bem, porque assim faziam aos seus pais, aos falsos profetas. E ai de vós, o que os vis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem o que vos aborrecem. Bendizei o que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. E o que te conferir uma face, ofereça-lhe também a outra, para que houver tirado a capa, nem a túnica te recuses. Dar-te a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Amardes vós como amam, o que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizeste bem ao que vos faz o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para que tornarem a receber outro tanto. Amai os vossos inimigos e fazei o bem. Emprestai-vos, que nada esperai-vos, de será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para os ingratos e os maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o nosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para que não serais julgados.
Não condeneis, para que não serais condenados. Soltai-vos e sortar-vos a vós. Dai-vos e vos é dado. Boa medida, recalcada e sacudida, transbordando, e vos deleitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida em que medirdes, também vós serão medidos. Assim dizia-lhe por parábola: porventura o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova? Seu discípulo não é superior ao seu mestre. Tudo que for perfeito será como o seu mestre. E o que atentas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não repares a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, e não atentando mesmo para a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás para que possa tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos em espinheiros, e nem vindimam uvas em abrolhos. Homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do teu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Por que me chamais Senhor, e Senhor, e não dizeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve a minha palavra e as observa, e vos mostrarei a quem é semelhante. E é semelhante ao homem que edifica a sua casa, que cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e o que não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra e sem alicerces, a qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, querido espectador desta palavra, acerca do Sermão da Montanha, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tratou de vários assuntos, falou de várias coisas, a qual as coisas que estariam cabíveis, e o caminho que cada um de nós deveríamos percorrer na presença de Deus. Aqui diz que, descendo eles, parou em um lugar plano, de um grande número de discípulos e uma grande multidão, o povo de toda a Judéia e Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e ser curados das suas enfermidades, e aqueles que eram atormentados pelos espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocar para que saía dele uma virtude, para que curasse a todos. Então ele levantou os olhos para cima e começou a dizer para os seus discípulos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Bem-aventurado o manso, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos na presença de Deus. E assim o Senhor Jesus permaneceu neste seu discurso, conforme a leitura desta palavra, a qual nos embasa a que caminho o cristão precisa seguir na terra para que possa alcançar o reino da glória do nosso Deus. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E o que mais existe nos dias de hoje são cegos guiando outros cegos. Então, por isso que ambos cairão na cova. E assim o Senhor Jesus ainda disse mais. Ele disse assim: olha, tudo aquilo que você quer que seja feito para contigo, faça primeiro para com as demais pessoas, para que o Senhor possa te retribuir também. E aquilo que você fazer, muitas das vezes, não faça esperando receber, mas faça de um puro e sincero coração, que o seu Pai, que vê secretamente no reino da sua glória, te recompensará publicamente na presença de todos. Querido espectador, esta palavra é uma virtude gloriosa. Esta palavra é algo que nos enche de alegria, que nos enche de virtude e que nos enche de amor e que nos enche de tantas coisas boas, para que nós possamos falar de coisas boas para cada um, a qual segue este canal, segue outros canais também, para que outros que ouvem a palavra de Deus, o que examina e lê a Bíblia, o que estuda a Bíblia também, para que, deste modo, nós possamos sempre continuar firmes nas pegadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mesma palavra nos fala que a nossa medida tem que ser uma medida muito bem medida, porque da mesma maneira que medimos alguma coisa para alguém,
a nossa medida será medida na mesma medida também. Por isso que nós temos que ter cuidado em julgar as outras pessoas. Nós não podemos e nem devemos fazer esse tipo de coisa, porque o julgamento ele ficou dado simplesmente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no último dia. Assim ele julgará e condenará cada um pelas suas práticas, cada um pelas suas más obras. Por isso não convenhamos nós que este sermão da montanha alinhe a nossa vida espiritual, alinhe a nossa vida material, para que nós não venhamos tropeçar na palavra do nosso Deus. Ele ainda disse que muitas das vezes nós preocupamos em tirar uma trave que está no olho do nosso irmão e nós não enxergamos os nossos defeitos. Por isso nós temos que ter cuidado, aqui segundo esse próprio Sermão da Montanha, que fala que primeiramente nós temos que tirar a trave do nosso olho para que depois nós possamos tirar alguma venda que está tampando o olho de alguém. Permita a Deus hoje, através desta palavra, através desse sermão, que o nosso Deus possa nos libertar, possa nos livrar de muita coisa ruim, para que nós possamos permanecer com liberdade na presença do nosso Deus. Ainda disse mais, disse que um homem bom tira do teu coração daquelas coisas boas que ele tem, para que possa destilar a sua boca daquilo que tem de bom. Da mesma forma, o homem mau também sairá da sua boca as coisas ruins que tem plantado no coração. Por isso que temos que ter cuidado para que possamos sempre plantar uma boa semente, a semente viva do nosso Deus no nosso coração, na nossa mente, para que nossa boca possa falar de coisas que possam edificar na presença de Deus também. Aqui ele nos dá mais um exemplo acerca da casa. A casa que foi cavada em um chão firme, teve um alicerce e que foi construída em cima de um bom alicerce. Vem toda a tempestade que se passa, mas essa casa não cairá na presença de Deus. Da mesma forma, esta palavra te fala hoje. Construa a tua casa espiritual em cima de um bom alicerce. E esse alicerce é a pedra angular, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujos construtores da antiguidade eles reprovaram, mas que foi construído o Novo Testamento e que está sendo construído a nossa liberdade, a nossa salvação na presença de Deus também. Que é o contrário daquele que gosta de construir a casa sem alicerce, constrói sobre a terra, constrói de maneira que não tenha fundamentos, a qual, quando vir a tempestade, essa casa vai ruir, essa casa vai cair e vai se desmoronar na presença de Deus. Por isso a palavra de Deus ela é santa, ela é clara, ela é um manual de instrução para que nós possamos viver uma vida terrena com prazer, alegria e contentamento, que nós possamos também herdar por último a glória no reino do nosso Deus. E assim, querido espectador, tem vários exemplos aqui dentro do Sermão da Montanha, mas conforme nós lemos e explanamos alguma coisa, nós não vamos tomar os vossos tempos, né, com essa explicação desta palavra. Creio que nessa medida dá para vocês entenderem o conteúdo principal desta mensagem. Não tendo mais nada acerca disso, vamos encerrar aqui neste capítulo. E vamos nos pedir mais uma vez que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e dê um like nesse vídeo, para que esta palavra possa ser propagada para as demais pessoas na face desta terra também. Não tendo mais nada, nós vamos aguardar para o próximo vídeo. Tchau, tchau.